Olá, tudo bem? Meu nome é Miriane Mendonça, eu sou professora da classe de primários, que abrange a faixa etária de 7 a 8 anos. Vamos começar hoje a segunda aula do terceiro trimestre. Vamos lá? Paz do Senhor, como você está? Como passou rápido, né? Já estamos na nossa segunda aula do terceiro trimestre. Nossa, o ano passou rápido e eu tô meio perdida. Ainda não mudei, né, pessoal? O bom é que vocês me amam e acho muito interessante a forma como eu sou. Às vezes a gente tenta mudar, mas que bom que eu não consigo, porque o Criador nos fez assim. Hoje a nossa aula fala sobre a história do semeador. Estamos na segunda lição. Na lição da classe de primários. Você que está chegando agora, professor, nós estamos começando a falar sobre, conhecendo um pouco das histórias de Jesus. Né? Essa é a nossa lição, né? Para você ver, essa é a lição que nós estamos trabalhando. E eu mudei algumas coisas, porque assim, algumas pessoas me pediram que eu colocasse alguns visuais, porque em algumas cidades, alguns municípios do nosso território brasileiro ainda não se tem lição. Então, assim, eu adaptei, falei que nesse terceiro trimestre nós teremos algumas novidades, e uma delas é que a história será contada de duas formas. Assim, você que tem a lição, você vai aprender através da lição. E você que não tem a lição, também não vai deixar de dar uma boa escola dominical, uma boa história bíblica, né, aí para os seus alunos. A história de hoje fala do quê? A história do semeador. Leitura bíblica, Mateus, capítulo 13, versículo do 1 ao 23. A nossa pré-aula tem o apoio e realização do Instituto de Teológico de Educação Cristã, o ITEC, com a Assembleia de Deus do Campo de Criciúma, com parcerias da EDC Kids, que é o departamento do campo que cuida das crianças, né, da cidade de Criciúma, e a Escola Bíblica Dominical também do Campo de Criciúma. Graças a Deus para os nossos apoiadores. Preparando a aula. Antes de preparar a aula, como é que a gente prepara a aula, professor? O nosso caderninho. Né? Não esquecendo, todo professor precisa ter o seu caderno. Aqui você vai colocar os objetivos, a lição, o que você precisa aprender, os seus apontamentos. Eu já fiz o meu, né? Como sempre, eu sempre gosto de botar o meu nome, porque eu sou um pouco esquecida, às vezes eu esqueço do meu caderno, e aí quem olha ali e veja o meu nome já sabe que é meu. Então, assim, é muito importante você fazer o seu caderno, porque você está preparando, você tirou aquele tempinho para preparar a aula, né? E a história de hoje fala a parábola do semeador. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho e vieram as aves e comeram. Mateus 13, 14. Você já fez esse banner ali para você já tirar uma impressão, né? Às vezes você não tem a revista, você já tem um visual para contar. É só tirar um xerox, já está lá no nosso Google Drive, acesse, curta, compartilha e pegue os visuais. A parábola do semeador. Então, voltamos a falar sobre parábola. Então, vamos falar o que é parábola. Parábola é uma história curta, uma comparação baseada em fatos reais, a fim de ensinar lições de sabedoria. Era a forma que Jesus encontrou para ensinar o reino de Deus. Algumas pessoas não compreendiam mesmo assim, né? Mas ele, para os discípulos, ele falava face a face, ele falava literalmente a forma como os discípulos poderiam e deveriam compreender. Mas para a população que estava ao seu redor, ele precisou falar da mensagem que ele veio pregar do reino de Deus através de histórias curtas, comparando com a realidade, com as situações vivenciadas daquele povo. O semeador é aquele que sai para plantar. Plantar o quê? Uma semente. Ponto central. Opa, passei demais. Voltei. Ponto central. O nosso coração deve estar aberto para a palavra de Deus. Hoje a nossa história vai falar principalmente do quê? De um coração. Olha o visual. Vamos semear. Se o nosso coração tem que estar aberto à palavra de Deus, eu tenho que compreender o que Deus espera que eu faça. Memória em ação. Feliz quem lê este livro e felizes aqueles que ouvem as palavras dessa
mensagem profética e obedece ao que está escrito neste livro. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Que ouvem, muito importante. O reino de Deus precisa de pessoas que tenham ouvido. Lembra que hoje eu falei que a gente ia estar montando a nossa aula juntos? Sugestão de corinho. E aí eu peguei um corinho muito legal, que todo mundo conhece, que diz: a sementinha. Da Aline Barros. O semeador saiu a semear, jogou a sementinha para a terra cultivar. Um pouco de semente caiu pelo caminho. Vieram os passarinhos e começaram a ciscar. Xô, 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 passarinho, deixa a sementinha para a terra cultivar. Xô, 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 passarinho, deixa a sementinha para a terra cultivar. Um tanto de sementes caiu entre os espinhos. Ficaram tão fraquinhas que morreram do calor. Um pouco da parte caiu entre os espinhos e foram sufocadas, espetadas, que horror. Ufa, 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 que sol escaldante. Minha sementinha foi ele quem secou. Ufa, 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 que espinho petulante. Minha sementinha espetou e sufocou. Então o semeador lançou em boa terra. Enfim a sementinha conseguiu frutificar. Depois multiplicou, formando um pomar, e o semeador então pôde se alegrar, tum, 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 tum. O seu coraçãozinho é a boa terra para a semente florescer. Tum, tum, tum. Jesus lança a semente, mas só frutifica se de fato você crê. Então aí você já contou a história de hoje através desse corinho. Você pode tanto contar a sua história bíblica através do corinho, como também através desses visuais que eu estou trazendo para você. Continuando. Momento de colorir. Então eu trouxe um coração, que já está ali na frente, né? Ali é a história do semeador, os tipos de terra, onde foi semeado, e alguém dizendo, vamos semear a palavra de Deus, que é muito importante. E trouxe a história propriamente dita, através de visuais. Aí Jesus contando para a população, para a multidão, acerca do reino. E ele falou que uma parte da semente caiu no meio do caminho. Logo vieram os passarinhos e começaram a pegar, a ciscar, a comer. Mas o semeador continuou a semear e caiu entre as pedras. Logo aquele sol, por ela não ter raiz, logo ela morreu. E aí, outra parte até cresceu, começou a frutificar. E aí veio os espinhos e começaram a sufocar. Mas o semeador não desistiu. E aí continuou a semear até que frutificou e ele se alegrou. Então você tem aí toda a história para vocês, caso você não tenha revista, professor, é muito importante você ter visual. Você já tira a impressão para você explicar e também para as crianças pintarem e arquivar na sua pastinha. Dica do dia. Hoje eu trouxe uma dica bem legal. A gente está falando sobre a importância da semente. Então vamos semear. De que forma eu posso semear também? Dando as nossas ofertas. É muito importante você ensinar as crianças já a ofertar. Aquele 10 centavos, 5 centavos, R$1, não importa. O importante é que ela possa ofertar, né? Como ensinar sobre o dízimo para as crianças? Meu dízimo e oferta são sementes que frutificam. Você pode dizer, olha, hoje quem trouxe hoje uma sementinha para ofertar para o Senhor? E aí você pode fazer uma caixinha e colocar uma ofertinha e dizer que a tua oferta é uma semente. E aí eu trouxe ali, minha oferta é uma semente. A minha oferta é importante e minha oferta também é importante porque ela é uma boa semente. Aí você vai continuar entregando para eles, para pintarem e botar novamente na sua pastinha ou para levar para casa, onde ele diz, o que junta com os outros é semente. Vai ajudar muitas pessoas. Então, a nossa oferta ajuda muitas pessoas. O nosso dízimo oferta muitas pessoas. A importância de nós semearmos. Professor, é muito legal você deixar esse visual já na sua salinha, deixar preso ali, que quando você deixa fixado na sua sala, você está sempre repetindo, porque as crianças aprendem também por repetição. Não vamos esquecer a forma como elas aprendem. E aí nós chegamos no quê? Na nossa dinâmica. Nossa dinâmica hoje é muito diferente. Hoje eu trouxe uma dinâmica que fala da nossa realidade. Eu trouxe a história do
do semeador para a nossa nova geração, essa geração alfa, onde as crianças já nascem conectadas. Professor, a gente precisa se atualizar para poder ganhar o maior número de crianças possíveis, porque o coração de uma criança é daquele que chega primeiro, de quem está semeando. E o que nós vamos semear? Vamos semear de uma forma correta, olhando que é a nossa realidade. Se a tua criança é conectada, então traga uma história conectada. Se a tua criança não conhece de tecnologia, tudo bem, então a gente traz conforme ela possa compreender, mas o importante é nós atingirmos o maior número possível de criança. E hoje a nossa aula fala assim, eu trouxe hoje, estamos falando sobre sementes, então eu fiz várias sementes para você entregar como lembrança para as suas crianças. Elas vão levar vários tipos de semente, Vários tamanhos, média, pequena, grande, não importa a semente. Importante que ela vai levar essa semente para semear na vida de alguém. E aí você pode fazer essa semente convidando o quê? Entregando para a criança e dizendo que ela deve convidar uma outra pessoa, uma outra criança para na próxima aula. Então ela já está semeando no coraçãozinho de alguém. Essa foi uma dica que eu trouxe para você. E a nossa dinâmica fala do quê? A própria história do semeador. Então o semeador saiu para semear. Semear aonde? Em que solo? Semear no coração. Então assim, a Bíblia diz que o semeador, e aí já vou começar o quê? A contar também a nossa história. O semeador, ele saiu para semear. Lembra da sementinha? Ele saiu, eu fiz vermelho novamente. Por quê? Porque a gente está falando sobre Cristo. Então ele saiu a semear. E no meio do caminho, você pode fazer a historinha, os passarinhos vieram, e começaram a tirar. O que será que no meio do caminho eles tiraram? São pessoas que não mudaram. Que a vizinha chegou e comeu toda aquela sementinha, que é a palavra do Senhor. E como elas não mudaram, elas continuaram tendo seus mesmos comportamentos, se brigando, respondendo, sendo desobediente. E aí, o seu coraçãozinho ficou desabrigado, porque os passarinhos começaram a comer. Mas também conta que algumas caíram no meio do quê? Das pedras. E aí, começaram a crescer, até elas começaram a germinar, olha só, começou a crescer. Mas estamos numa geração o quê? Conectada. Algumas coisas impedem dela crescer, como o nosso tempo, muito tempo no Facebook, muito tempo que a gente gasta, tem pedrinha, tem coisas que são como uma pedrinha, como o Instagram, que a gente não consegue ter o domínio. Nossa, será que tinha pedra do WhatsApp ali, tirando a atenção daquela semente? Nossa, tantas coisas, tantas redes sociais, professor, que nos impede. Será que são pedrinhas? E aí a gente começa a falar do quê? Que ele até ouviu a palavra, mas foi impedido dessas pedrinhas que sufocaram. Mas também conta que outra parte caiu aonde? Numa terra boa, mas tinha uns espinhos. Será que tem espinho? Aí do YouTube, tantas crianças que estão viciadas no YouTube, tantas crianças que ficam horas vendo coisas que não pode, coisas que sufocam a palavra de Jesus, coisas que sufocam a semente de germinar, de crescer. Tem tanta gente que a primeira coisa que faz quando chega a algum lugar quer o sinal do Wi-Fi, mas não quer o sinal da presença de Deus, do poder de Deus. Tanta gente que vai sufocando, são espinhos que sufocam, que não pode ficar longe de uma rede social, e aquela sementinha sufocou. Mas conta a palavra também, que caiu numa boa terra, e ela, quando o local foi bom, caiu numa boa terra, houve o tempo de que haverá o tempo da colheita, que Jesus virá para colher. O quê? Aqueles frutos. E aí, professor, você pode estar dizendo, e aí o semeador ele não desistiu, continuou semeando. E quando ele semeou, naquele coraçãozinho, teve a boa terra, ela frutificou. E aí você me acompanha, você pode montar o quê? A sua aula. E ele frutificou. E frutificou,
E foi mudando. Ele compartilhou. Nossa, estava para compartilhar o quê? O reino de Deus a todos que podem ouvir a palavra do Senhor. E aí você pode dizer que o semeador estava semeando acerca do reino de Deus, que Jesus vem buscar. Olha só, aquela boa terra, ela tinha o quê? Ela tinha santidade, ela era obediente. E você vai plantando o quê? Vai dizendo, nossa, ela tinha a mensagem da cruz. Se eu amo a mensagem da cruz até morrer, eu vou semear. Nossa, ela compartilhou o quê? A bondade. E aí você fez o quê? Você mostrou de uma forma muito simples a história do semeador e uma dinâmica muito legal. Que como será que está o nosso coração? Será que ele está sendo impedido de crescer? Através do quê? Das redes sociais? Será que os pássaros estão pegando? Será que as redes sociais estão me impedindo de buscar e de semear? Ou estou usando com sabedoria? Será que eu uso o WhatsApp muito tempo? Ou eu tenho tempo para Jesus? Será que eu tenho tempo de buscar a Deus? E aí você pode falar o quê? Sobre a importância de uma nova geração. Uma geração de falar de Jesus de uma forma muito diferente. E evangelizar. Continuando, já contei a história, né? A história do semeador. Você viu como eu contei? Que eles tinham... Jesus contou que muitos acabam perdendo a salvação por causa dos pássaros, da dificuldade deste mundo, que não consegue cair no meio do caminho, mas só que viu as coisas daqui, mas não mudou o seu coração. A Bíblia também fala que Jesus continuou a semear, contando que o semeador continuou a semear e continuou semeando, 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 mas a dificuldade, o sol, as situações que afastam a gente de Jesus, começou até a crescer a sementinha, mas aquela semente parou de crescer, porque a dificuldade do tempo fez ela morrer. Mas também o semeador não desistiu, continuou novamente a semear, mas aí teve o quê? Teve os espinhos, tantas coisas que nos fazem sofrer, situações que nos entristecem, mas a gente não pode deixar isso acontecer, a impedir. Mas tem pessoas que conseguem impedir de crescer, porque ficam olhando para o passado, para a dor, para a situação. Mas diz também que o semeador continuou, e quando semeou numa boa terra, tudo cresceu e frutificou. E o que nós aprendemos nessa lição? Aprendemos que há um lugar muito precioso para essa semente estabelecer o que é necessário, o nosso coração. Precisamos cultivar muito, pois o nosso coração é facilmente atingido com palavras, situações e circunstâncias que nos entristecem. O nosso coração é alvo do maligno para nos separar de Cristo. Por isso, devemos prestar bem atenção, professor, e ensinar. Devemos ser sedentos, sendo vigilantes, porque o diabo está ao nosso derredor, ponto para tragar e tirar a palavra do nosso coração. E a semente fica ali, no meio do caminho. O que nós aprendemos? Aprendemos também que devemos resistir firmes às ofertas deste mundo, por melhor que seja o WhatsApp, por melhor que seja o Facebook, por melhor que seja o Instagram. Ainda existe um lugar melhor, que é a palavra de Deus. Seja na escola, com os colegas, não importa a situação, não importa o local, devemos obedecer. E aí tem muitos colegas que nos oferecem situações, nos oferecem coisas que são malefícios para a nossa vida, que fazem nós desobedecer a Deus, aos nossos pais. Não importa a situação, muitos negam Jesus por causa disso, por causa de uma imposição do grupo para serem aceitos. Professor, é muito importante você dizer que existem muitas pedras que nos separam de crescer na presença de Deus. E escutar os amigos, não escutar o papai e a mamãe, não escutar o professor, não escutar os mais velhos, não escutar a Deus, também são pedras. E a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus e resistir, devemos resistir às ofertas deste mundo que nos separam de Deus. Eis que o semeador saiu a semear, ele não desistiu. Mesmo que seja difícil permanecer na presença de Jesus, devemos permanecer firmes. Mesmo que seja difícil continuar falando lá no colégio, lá na escola, na vizinhança, que já existe um caminho, não podemos desistir. E aprendemos que o mundo globalizado é uma grande rede
para confundir e envolver as crianças novamente e fazer tropeçar. Por estarmos vivendo num tempo moderno, essa geração é conectada desde muito cedo. As barganhas do pecado não escolhem idade. A tecnologia, por melhor que seja, hoje está sendo uma grande arma para nos separar de Deus e dos nossos pais. São muitos lugares, são espinhos. Quantos pais, quantas crianças, às vezes, não estão ali pertinho do pai, ficam horas no jogo, perdem tempo com o celular e não estão brincando, não estão aproveitando a sua idade. Professora, é muito importante você dizer que tudo tem o seu tempo. Há tempo de plantar, há tempo de colher. E Jesus vem colher uma nova história para mim e para você. Então, é muito importante você dizer, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo jaz do maligno. Então, o diabo está aí mesmo para separar o maior número possível. Professor, é muito importante que você diga para o seu aluno que ele é um semeador da palavra de Deus. Lá na sua casa, lá na sua escola. Quer usar as redes sociais? Que possamos usar. Possamos ter, sim, um sinal, não só do Wi-Fi, mas um sinal que Jesus vai voltar. E vai voltar por quê? Porque ele vem buscar quem der fruto. E quando eu entendo que eu preciso dar fruto, eu entendo que eu preciso respeitar a palavra de Deus. E quando eu respeito a palavra de Deus, o papai e a mamãe, eu sei que nem tudo me é lícito e nem tudo me convém. Entendeu? Tem coisas que não vão me edificar. Tem redes sociais, tem vídeos, tem sites que não vão me trazer benefícios nenhum. A gente está perdendo muitas vezes muitas crianças para a tecnologia. Então, estamos vivendo num mundo totalmente tecnológico. Precisamos conectar essa nova geração com Cristo. Aprendendo que temos uma missão, frutificar, pois toda semente plantada tem que germinar e crescer, pois a colheita é certa. Quando deixamos Cristo morar em nosso coração, obedecer é a coisa mais simples e agradável em fazer, pois o reino de Deus é o alvo que queremos colher. Em seu coração, o homem planta os seus caminhos, mas é o Senhor que determina os seus passos. Precisamos entender que somos uma boa terra. O nosso coração tem que ser a boa semente. E olha só, ela tem que dar fruto. Porque se ela não der fruto, em vão foi o tempo que nós semeamos. Temos que semear em todo tempo. E aí, professor, eu te convido para você fazer um convite, não perca tempo. Às vezes tem um visitante, às vezes tem alguém que ainda não aceitou. Precisa aceitar Jesus. Criança precisa aceitar Jesus. Agora é o momento de você chamar as suas crianças e dizer quem que está conectado com Jesus, quem quer entregar o seu coração, quer ser uma boa terra para que ele possa crescer e fazer morada dentro do seu coração. E aí você faz aquela oração e entrega as suas crianças para Jesus, que é tão lindo. E aí eu te pergunto, que tipo de solo é o seu coração? Hoje nós aprendemos nessa lição que o semeador, ele vem buscar um coração limpo, alvo. E aí que nós falamos o quê? Que o semeador ele não desistiu. Que tipo de solo é o seu coração? Será que a gente está vivendo? De que forma nesse mundo? Será que o teu coração está com os espinhos da dificuldade, só olhando para a dificuldade? Será que você pode olhar e dizer, não, existe um lugar melhor? Ou você está olhando para a situação deste mundo, olhando para as coisas que o mundo dá, e aí as pedras vão te parando? Ou você nem está prestando atenção? Você pode perguntar para as crianças, que tipo de solo é o seu? Está caindo no meio do caminho e você está modificando? Será que as redes sociais estão te impedindo de buscar Jesus? Será que as circunstâncias, as dificuldades, as ofertas desse mundo são os espinhos que te afastam? Ou você é uma boa terra? Que tipo de solo é o seu coração? Precisamos anunciar que Jesus é o caminho, mas ele faz morada onde? No meu coração. Muito obrigada. Essa foi a nossa aula de hoje. Que Deus possa te abençoar. E não te esqueça que nós precisamos, professor, antes do final, semear no coração das nossas crianças.
Que Deus os abençoe. Uma excelente aula. Muito obrigada.